Olá, meu nome é Dirceu Lemos e na aula de hoje nós vamos falar sobre testemunhal, merchandising e product placement. Esse conteúdo está sendo feito pelas artes para ajudá-los aí no exame do ENAD. E são três temas que nós vamos trabalhar: o merchandising, testemunhal e product placement. São três produtos publicitários que acontecem dentro de um programa de televisão, dentro de um filme, dentro de um programa de rádio. Então, é o que a gente chama de fuga do break, né? As pessoas, quando entra em intervalo comercial, elas mudam de canal. E se o produto está sendo anunciado dentro da obra, você meio que não tem como fugir, né? Então, ele acaba sendo um produto mais caro. Quando você compara a tabela publicitária, ele é mais caro. Então, primeiro falando de testemunhal. O testemunhal é uma peça publicitária realizada por um apresentador de um programa. A gente vê bastante em programas de auditório, programas de rádio. Não tem uma definição exata de duração, dependendo, né? Porque os apresentadores eles fazem comentários, alguns gostam de ressaltar o texto. E por que que eles fazem isso? Porque o apresentador também ganha um cachê, em um cachê separado. Apresentadoras como Sônia Abrão, esses apresentadores da parte da tarde, a própria Fátima Bernardes, a Cátia Fonseca, elas têm um salário fixo e têm aquele acréscimo que é feito com os cachês dos merchandisings que elas fazem, né? E o merchandising, nesse caso, desse tipo de programa, é feito em formato testemunhal, né? Então, ele pode ser ao vivo, ele pode ser de maneira informal, né? Nesse tipo de publicidade, o apresentador empresta a sua credibilidade, o seu carisma para os ouvintes. O apelo da venda é um conselho de amigo, né? E esse tipo de anúncio, ele costuma ser mais caro. Eu, inclusive, botei aqui a tabela da Band News da FM, onde um anúncio em formato testemunhal tem 100% de acréscimo. Em matérias de filmes, nós temos os merchandisings. Tem uma diferença de merchandising e product placement. Product placement é a visualização do produto. O merchandising ele está inserido dentro da obra. É uma ação ativa. Então, por exemplo, nós temos aqui um product placement, que é quando ele utiliza um tênis, né, De Volta para o Futuro, é um filme clássico, está comemorando aí os seus 30 anos, creio. E ele utiliza, tem product placement de várias marcas, uma delas é o do tênis Nike, mas uma ação de merchandising que deu muito certo foi o fato quando a mãe dele, né, mais jovem, encontra o personagem caído na rua, ela chama ele de Calvin o tempo todo, porque ele estava usando uma cueca Calvin Klein. Então, isso é uma ação fortíssima. O personagem inteiro foi chamado de Calvin Klein, né, de Calvin. Outro exemplo de extremo sucesso é o Náufrago, que primeiro que o personagem do Tom Hanks participava, né, ele trabalhava na FedEx, aparece o avião da FedEx, o tempo inteiro tem a marca da FedEx. No final, né, ele fica com uma caixa com a marca da FedEx e ele vai entregar isso para a moça, que depois é o que deixa o final em aberto, que dá a entender que eles vão ficar juntos. E tem a bola de vôlei Wilson, que é uma marca de material esportivo e que virou um personagem do filme. Ele conversa com essa bola o tempo inteiro e quando ela se perde dele, ele chora, ele sofre, ele quase que desiste, né? Então, isso é uma incrível ação de merchandising. O Tom Hanks, ele já fez outros, como também O Terminal. Ele tem vários filmes em que acontecem essa interação com marcas. Merchandising está não só em filmes, está em séries. Esse episódio específico do The Big Bang Theory, nós temos uma ação ali, obviamente é pago e muito bem cara, porque essa era a série de maior audiência dos Estados Unidos, em que o personagem principal, protagonista, né, o Sheldon, ele estava em dúvida se ele comprava um Xbox ou um,
um PS4 da Sony. Então, ele fica nessa dúvida, nesse dilema. Aparece várias vezes, várias e várias vezes. Ele fala o nome e aparecem as marcas. Isso não é de graça, isso custa uma fortuna. E esse tipo de ação, ele entra para a história, ele fica para sempre. Quer dizer, toda vez que você assistiu o Náufrago, estão lá essas marcas e assim por diante. Então, é algo que perpetua, porque ele está dentro da ação e está integrada com a história, né? Aqui no Brasil, um exemplo de merchandising, o primeiro, aliás, merchandising que foi feito em novela, foi em Beto Rockefeller. Beto Rockefeller, que era interpretado ali pelo Luiz Gustavo, primeiro que entra como uma novela com características nacionais, e segundo que ele era um anti-herói, ele bebia muito uísque, por isso ele tomava Engove, que é um remédio contra ressaca. Então esse foi o nosso primeiro merchandising em novela, tá? O product placement, que é a visualização, ou seja, não tem uma integração, o personagem não necessariamente não tem tanta importância. Basicamente, é a marca aparecendo, ela sendo visualizada. Então, aqui eu peguei o exemplo do filme Crow, né, que ele está tomando um chamate, é só isso, só aparece a marca. Aqui em Breaking Bad, o Walter White passa na frente de uma marca da Coca-Cola. Em Stranger Things, ela entorta a Eleven, né? Ela entorta uma lata, e no Exterminador do Futuro passa na frente de uma marca Pepsi. Então esses são exemplos de product placement. Basicamente, a história, a marca não é um personagem, ela não é fundamental para a história, simplesmente é uma visualização. Isso custa muito caro. Lembrando que uma das razões é a fuga do break, né? E é isso. Nós temos também merchandising social. Opa. É isso, pessoal. Nós temos o merchandising social, também feito em novelas, onde os autores colocam questões de doação de órgãos, de pessoas desaparecidas. Isso também ajuda institucionalmente a emissora de televisão. Testemunhal, merchandising, product placement. Provavelmente essa vai ser a tendência do futuro, porque cada vez menos temos atenção aos breaks comerciais, aos tradicionais comerciais de 30 segundos. Obrigado.